Teve um momento, provavelmente recente, em que você fez uma escolha diferente. Não foi algo dramático. Não teve anúncio, não teve aplauso, não teve nenhuma cena grandiosa confirmando que alguma coisa estava mudando na sua vida. Foi algo quase invisível. Talvez você tenha deixado de comprar algo que antes compraria sem pensar. Talvez tenha sentido um incômodo estranho ao gastar de um jeito que antes parecia normal. Talvez tenha parado por alguns segundos antes de decidir e pela primeira vez pensado um pouco mais longe do que o próximo fim do mês. Você talvez nem tenha dado importância a isso depois, mas deveria, porque esse tipo de momento não é aleatório. Ele é um sinal. A maioria das pessoas acredita que vai saber exatamente quando começar a te enriquecer. Imagina que a transformação vai ser óbvia, barulhenta, visível. Como se a riqueza começasse apenas quando o dinheiro sobra, quando o padrão de vida muda ou quando os outros finalmente conseguem enxergar alguma prova externa de sucesso. Mas a verdade é muito mais silenciosa do que isso. A riqueza real começa dentro. Começa na mente, no comportamento, no olhar, nos impulsos que perdem força e nas escolhas que começam a carregar mais consciência. Antes de aparecer na conta, ela já começou a reorganizar você. E o problema é que muita gente já está vivendo esse começo sem perceber, porque continua medindo o próprio progresso apenas pelo que ainda não chegou. Se isso já fez sentido para você, deixa o seu like e fica comigo até o final, porque neste vídeo você vai entender quais são os 7 sinais que revelam que a sua mente já começou a sair da escassez e entrar no caminho da prosperidade. Mesmo que isso ainda não esteja visível para todo mundo. Durante a maior parte da vida, a mente humana opera em modo de sobrevivência sem que a pessoa perceba. Não é fraqueza, é condicionamento. Desde cedo, o sistema ensina que o presente precisa ser gerenciado, apaziguado, suportado. E o futuro? O futuro parece distante demais para competir com a pressão do agora, com o cansaço de hoje, com o estresse desta semana, com a necessidade de sentir algum alívio antes que o mês acabe. É por isso que tanta gente vive reagindo ao presente sem notar que, aos poucos, está entregando o próprio amanhã em troca de um pouco de fôlego hoje. E é exatamente por isso que a maioria das decisões financeiras que as pessoas tomam não nasce da razão, nasce da reação. Compra-se para aliviar, gasta-se para compensar, consome-se para escapar de algo que está pesando por dentro. Nesse contexto, o dinheiro deixa de ser ferramenta de construção e vira instrumento de gestão emocional do presente. E o futuro continua sendo uma promessa adiada, sempre empurrada para depois, sempre condicionada à ideia de que um dia, quando as coisas melhorarem, finalmente vai chegar a hora de pensar diferente. Mas existe uma virada, ela não tem data marcada. Não acontece depois de um curso, de uma crise ou de uma decisão grandiosa. Vai surgindo aos poucos, quase sem avisar. E um dos primeiros sinais de que ela já começou é este. Você passou a considerar o amanhã antes de agir no hoje. Não de forma obsessiva, não com uma ansiedade que paralisa, mas com uma consciência nova, que antes não existia. Uma voz interna que pergunta: antes de uma compra, antes de um compromisso, antes de uma escolha, isso fortalece a minha vida daqui para frente, ou só alivia o que estou sentindo agora? Essa pergunta muda tudo, porque ela revela que sua mente deixou de negociar o futuro em troca de pequenos alívios no presente. E, quando isso acontece, algo fundamental começa a se reorganizar dentro de você. Você passa a escolher consistência no lugar da pressa. Passa a preferir construção no lugar da compensação. E começa a perceber que a sensação de progresso real é mais satisfatória do que aquele prazer rápido que desaparece antes do próximo dia útil. É nesse ponto que a prosperidade deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar uma direção interna. Pessoas presas na escassez raramente conseguem enxergar além do mês. Não porque sejam incapazes,
mas porque a pressão do presente consome toda a energia disponível para pensar. Quando você começa a ter espaço mental para olhar o longo prazo, isso significa que algo já mudou na sua relação com o dinheiro, com o tempo e com você mesmo. A riqueza não começa quando o saldo aumenta, ela começa quando a mente para de leiloar o futuro para sobreviver ao presente. Existe uma experiência que quase todo mundo já viveu, mas que poucos conseguem descrever com precisão. É a sensação de trabalhar o mês inteiro, se esforçar, cumprir com as obrigações, chegar ao fim do ciclo e não entender para onde foi tudo. O dinheiro entrou, o dinheiro saiu. E o que sobrou não foi riqueza. Foi só a memória do cansaço. Durante muito tempo, essa névoa é tratada como normal. A pessoa não sabe exatamente no que gastou, não sabe o que poderia ter guardado, não sabe onde estão os vazamentos e não sabe o que está sustentando sua vida ou corroendo sua liberdade. O dinheiro passa a existir como uma força abstrata, imprecisa, emocional, quase misteriosa. Chega com expectativa, vai embora com frustração e o ciclo se repete. Mas existe um momento em que essa névoa começa a se dissipar. E ele não coincide necessariamente com um aumento de renda. Ele coincide com uma mudança de postura, com a decisão muitas vezes silenciosa de começar a olhar para os próprios números com honestidade, sem fuga e sem julgamento. É nesse ponto que algo que antes parecia confuso começa finalmente a ganhar contorno. Você passa a identificar para onde o dinheiro está indo de verdade. Começa a reconhecer padrões de gasto que antes passavam despercebidos. Consegue distinguir o que sustenta sua tranquilidade do que corrói sua construção. E, talvez mais importante do que tudo isso, começa a perceber que boa parte do que desaparece todo mês não é necessidade. É hábito, é automático, é ruído financeiro que foi se normalizando com o tempo. Essa clareza não é obsessão, não é controle neurótico sobre cada centavo. É maturidade, é a diferença entre ser arrastado pela própria vida financeira e começar a conduzi-la com consciência. Pessoas que constroem riqueza de verdade não tratam o dinheiro como algo misterioso ou puramente emocional. Elas aprendem a enxergá-lo com lucidez. E essa lucidez, sozinha, já começa a mudar o comportamento antes mesmo de qualquer planilha, aplicativo ou método financeiro. Porque enquanto o dinheiro some sem explicação, a vida continua refém do caos. Mas quando você passa a enxergar com clareza o que entra, o que sai e o que está sendo desperdiçado em silêncio, deixa de ser passageiro da própria realidade financeira. E esse é um sinal que não aparece no extrato, mas quase sempre vem antes de tudo aquilo que mais tarde vai aparecer nele. Nem todo desperdício faz barulho. Esse é exatamente o problema. Existe uma categoria de perda que não aparece como crise, não gera conversa difícil, não acende nenhum alarme e não provoca aquela dor aguda que obriga alguém a agir. É um desperdício discreto, distribuído em camadas finas ao longo dos dias, tão normalizado que já nem parece desperdício, parece apenas vida, a assinatura que continua ativa sem que o serviço seja usado, a compra feita por hábito, não por necessidade, o produto adquirido por impulso e deixado de lado, o tempo gasto em deslocamentos que poderiam ser evitados, a energia entregue a tarefas que não constroem nada, as parcelas que parecem pequenas demais para preocupar, mas que somadas ocupam um espaço considerável em qualquer orçamento. Cada um desses elementos isoladamente parece inofensivo, e é justamente por isso que continuam existindo. Mas algo muda quando a percepção fica mais refinada. Quando a mente começa a enxergar não apenas as grandes perdas, mas também os pequenos vazamentos que corroem a construção de forma silenciosa. E o sinal de que isso já está acontecendo com você é muito específico. Esse tipo de desperdício começa a te incomodar de um jeito que antes não incomodava. Não é ansiedade, não é apego excessivo ao dinheiro. É uma espécie de desconforto novo, quase intuitivo, que surge quando você percebe que algo está sendo consumido sem entregar nada em troca. Quando um gasto automático passa pelo seu radar.
E desta vez você para. Quando uma escolha que antes seria feita sem pensar, de repente pede um segundo de atenção. Esse refinamento de percepção é um dos sinais mais subestimados de evolução financeira, porque a maioria das pessoas só presta atenção nas grandes movimentações, nos valores altos, nas dívidas visíveis, nos erros que machucam de imediato. Mas quem constrói riqueza de verdade aprende, cedo ou tarde, que proteger recursos é tão importante quanto multiplicá-los. E proteger começa por enxergar aquilo que antes era invisível. Quando o desperdício silencioso começa a te incomodar, isso não é excesso de economia, é consciência. É o sinal de que sua mente já não aceita com naturalidade tudo aquilo que antes corria sem ser questionado. E essa recusa silenciosa, esse novo desconforto com o que vaza, já é em si mesma uma forma de começar a reter aquilo que um dia vai se transformar em patrimônio. Existe um jogo que ninguém admite estar jogando, mas que quase todo mundo em algum momento já jogou. É o jogo de gastar não para viver melhor, mas para parecer melhor, para impressionar alguém que mal conhece, para pertencer a um grupo que, no fundo, também está fingindo, para sustentar uma imagem que brilha por fora, mas corrói por dentro. E o problema desse jogo não é só financeiro, é que ele é silencioso, socialmente aceito e emocionalmente recompensado. Quando você compra algo que transmite status, existe uma resposta imediata, um olhar diferente, um comentário, uma sensação de aprovação que por alguns instantes parece preencher alguma coisa. E é exatamente essa recompensa rápida que mantém o ciclo girando, mesmo quando a pessoa sabe, lá no fundo, que aquele gasto não fez sentido. Durante muito tempo, isso passa como normal. A roupa que custou mais do que deveria. O jantar escolhido pelo ambiente, não pela comida. O produto comprado pela marca, não pela função. A viagem postada antes mesmo de ser vivida. Cada uma dessas escolhas, isoladamente, parece inofensiva. Mas quando se somam, revelam um padrão. O dinheiro sendo usado como ferramenta de aprovação, não de construção. E o sinal de que algo mudou em você aparece quando esse padrão começa a gerar desconforto. Não arrependimento depois, não culpa no fim do mês, desconforto antes. Um momento em que você está prestes a fazer esse tipo de escolha e alguma coisa dentro de você freia. Não porque você tenha virado alguém sem prazer, sem estilo ou sem vontade de aproveitar a vida, mas porque começou a enxergar a diferença entre um gasto que melhora a sua vida de verdade e um gasto que só alimenta uma imagem que precisa ser sustentada o tempo todo. Essa distinção parece simples, mas reorganiza muita coisa. Porque quando o dinheiro deixa de ser usado como fantasia emocional e passa a ser tratado como ferramenta de construção, as escolhas mudam. O que você compra muda, o que você deixa de comprar muda, e com o tempo, o que você acumula também muda. Quem ainda está preso nesse jogo quase nunca percebe, porque o ambiente inteiro reforça que é assim que a vida funciona. Mas quando você começa a sair dele, ainda que aos poucos, ainda que sem consistência total, isso já é um sinal claro de que sua relação com o dinheiro está amadurecendo. E maturidade financeira, mais cedo ou mais tarde, produz resultados que nenhuma aparência consegue imitar. Se esse sinal fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. Em algum momento da vida, quase todo mundo já foi seduzido pela mesma coisa. Não pelo dinheiro em si, mas pela aparência do dinheiro, pelo carro que chama a atenção, pelo relógio que comunica algo antes mesmo de qualquer palavra, pela roupa, pelo endereço, pelo estilo de vida que transmite uma mensagem silenciosa para quem está ao redor. E isso não é frescura, é humano. O cérebro foi treinado durante anos a associar esses símbolos ao sucesso, a admirar quem os exibe e a desejar de algum jeito ocupar esse lugar. O problema é que esses símbolos são caros de manter e por si só não constroem nada. Eles comunicam riqueza,
mas quase nunca a produzem. E muita gente passa anos trabalhando para sustentar uma imagem de prosperidade, enquanto a prosperidade real continua distante, adiada, sempre dependente de mais uma condição que ainda não foi cumprida. Mas existe uma mudança que acontece quando a mente começa a amadurecer financeiramente. O fascínio começa a mudar de lugar. Não de forma abrupta, não de um dia para o outro. Mas você percebe que aquilo que mais te chamava a atenção já não te prende como antes. O carro chamativo continua bonito, mas já não te move da mesma forma. O que começa a despertar admiração genuína em você é outra coisa. É a pessoa que construiu um patrimônio sólido sem precisar anunciar. O negócio que gera caixa com consistência. A reserva que garante liberdade de escolha. O investimento feito com paciência e inteligência ao longo do tempo. Você começa a respeitar mais aquilo que sustenta a riqueza do que aquilo que apenas a encena. E essa mudança de admiração revela algo importante sobre quem você está se tornando, porque a gente tende a construir aquilo que, no fundo, aprendeu a valorizar. Quando o olhar muda, o comportamento segue. O status é barulhento. Precisa ser visto, atualizado, confirmado. O ativo é silencioso, trabalha enquanto você dorme, cresce sem precisar de plateia e não depende da opinião de ninguém para continuar existindo. Quando você começa a sentir mais atração pelo segundo do que pelo primeiro, sua bússola interna já mudou de direção. E uma bússola que muda de direção, mais cedo ou mais tarde, sempre leva a um destino diferente. Existe uma recompensa que o sistema ensinou você a buscar desde cedo. Não a recompensa do progresso real, mas a recompensa da aprovação. O elogio, o reconhecimento, a sensação de ser visto avançando. E durante muito tempo, essa recompensa externa virou o principal combustível das escolhas. Você fazia, mostrava, esperava a resposta. E a resposta, quando vinha, alimentava o ciclo. O problema é que esse ciclo tem um custo invisível. Ele desloca o foco do que realmente importa para aquilo que apenas parece importar. A pessoa começa a tomar decisões com base no que vai ser visto, não no que vai ser construído. Ela investe tempo em aparência de progresso, em vez de investir em progresso real. E no fim, acumula mais histórias para contar do que estrutura para sustentar. Mas existe um sinal muito específico de que algo mudou. É quando a satisfação começa a vir de outro lugar. Não do aplauso externo, mas do avanço interno, da conta que cresceu sem que ninguém soubesse, do hábito mantido em silêncio, da decisão tomada com consciência, sem audiência, sem post, sem validação de ninguém. Quando guardar dinheiro começa a gerar uma satisfação que gastar já não consegue produzir, algo fundamental dentro de você começou a se reorganizar. Quando você sente mais prazer em fortalecer sua base do que em exibir qualquer resultado ainda incompleto, isso revela que sua fonte de recompensa psicológica mudou. E essa mudança é decisiva, porque o comportamento sempre segue a recompensa. Quando a recompensa estava na exibição, o comportamento servia à imagem. Quando a recompensa migra para a construção, o comportamento passa a servir ao patrimônio. Muita gente quer parecer rica. Poucos sustentam o caminho que produz riqueza real. Não porque esse caminho seja impossível, mas porque ele exige algo que a aprovação externa nunca consegue oferecer: a capacidade de encontrar satisfação naquilo que ainda não pode ser mostrado, no progresso que existe antes de qualquer prova visível, no silêncio de quem está construindo algo de verdade, sem precisar que ninguém perceba ainda. Quando você começa a encontrar prazer nesse silêncio, sua mente já está operando em uma frequência muito diferente daquela em que tudo dependia do olhar dos outros. Tem uma tensão que muita gente carrega há tanto tempo que já nem percebe mais que ela está ali. É uma pressão de fundo, constante, quase imperceptível no dia a dia, mas que reaparece com força sempre que o mês começa a fechar. A sensação de que a vida inteira está suspensa sobre uma data, de que qualquer imprevisto pode desestabilizar tudo, de que a margem entre o que você tem e o que precisa é tão pequena que qualquer oscilação vira ameaça. Nesse estado, o próximo pagamento não representa progresso, representa sobrevivência. E quando a vida financeira opera nesse nível, a paz nunca é real.
É só um intervalo entre um susto e o próximo. Esse padrão é mais comum do que parece e mais silencioso do que deveria ser. Porque quem vive assim muitas vezes não se enxerga como alguém em crise, está pagando as contas, está cumprindo com as obrigações, está na superfície funcionando, mas por dentro existe uma vigilância constante, um sistema nervoso que nunca desliga por completo, uma ansiedade de fundo que transforma qualquer notícia inesperada em ameaça. E é exatamente por isso que esse sinal é tão profundo. Porque quando sua paz começa a depender menos do próximo pagamento, a mudança não aparece primeiro no extrato, ela aparece no corpo, na forma como você respira ao pensar no mês, na ausência daquele aperto que antes era automático, na sensação de que um imprevisto ainda incomoda, mas já não derruba. Isso pode acontecer por caminhos diferentes, porque você construiu uma reserva, porque organizou melhor suas finanças, porque reduziu dependências que antes te deixavam vulnerável, porque desenvolveu uma nova fonte de renda, ou simplesmente porque sua relação com o dinheiro ficou mais madura, mais previsível, menos emocional. O caminho muda, o resultado carrega a mesma marca, menos desespero, mais chão, e isso importa mais do que parece, porque a escravidão financeira não é só sobre dívida ou falta de dinheiro. É sobre o quanto da sua paz, da sua energia e da sua atenção está sendo consumido pela angústia de sobreviver ao próximo ciclo. Quando essa angústia começa a perder força, você não está apenas melhorando suas finanças, está recuperando partes da sua vida que o dinheiro ou a falta de controle sobre ele tinha tomado sem pedir licença. Enriquecer não é só acumular. É também, pouco a pouco, sair da escravidão emocional que fazia tudo depender de uma data no calendário. Você chegou até aqui, e isso, por si só, já diz alguma coisa sobre você. Esses 7 sinais não foram escolhidos por acaso. Eles representam algo que vai muito além de técnica financeira ou conhecimento sobre dinheiro. Representam uma transformação que começa dentro, antes de aparecer em qualquer número, em qualquer conta, em qualquer prova visível para o mundo. Você talvez tenha se reconhecido em um deles, talvez em vários. E se isso aconteceu, o que você está sentindo agora não é coincidência, é reconhecimento. É a parte de você que já mudou, encontrando finalmente um nome para aquilo que vinha acontecendo em silêncio. A maioria das pessoas vai continuar medindo o próprio progresso apenas pelo que ainda não chegou, pelo saldo que ainda não é o ideal, pelo patrimônio que ainda não existe, pela liberdade que ainda parece distante. E enquanto mantém os olhos fixos só no que falta, deixa de perceber o que já começou. Você não precisa cometer esse erro, os sinais estão aí, a direção já mudou. E o que você faz a partir de agora é o que vai determinar a distância entre o ponto em que você está e o lugar onde quer chegar. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para não perder o que vem por aí. Deixa o like se você se reconheceu em algum desses sinais. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo agora. Às vezes, a pessoa certa escuta a mensagem certa na hora certa, e isso pode mudar mais do que parece. E para eu saber quem ficou comigo até o final, comenta aqui embaixo. Já estou no caminho. Quero ver quantas pessoas já perceberam que a mudança começou por dentro, mesmo que ainda nem tudo esteja visível por fora. No próximo vídeo, você vai entender algo que pouca gente consegue conectar à riqueza real. Vamos falar sobre os princípios de Salomão para construir riqueza e não ser escravo do sistema. Porque se tudo o que você viu hoje foi sobre reconhecer onde você está, o próximo passo é entender as regras do jogo que os mais sábios já conheciam há muito tempo. Te vejo lá.